Sejam todos muito bem-vindos à nossa nova obra Casa Caxambu. No vídeo de hoje eu vou explicar para vocês todas as características desse projeto e também a tipologia do nosso terreno com topografia e tudo mais. Então fique comigo até o final desse vídeo para não perder nada e bora lá para cima começar a entender esse projeto. Então bora comigo entrar nesse terreno e a primeira característica que nós temos aqui em relação à topografia dele é que nós temos cerca de 4 a 5 metros de altura em relação ao nível da rua, tá? Então o que aconteceu aqui, só para vocês entenderem um pouco mais também, é que esse terreno já tinha um proprietário que em algum momento resolveu não construir mais e o meu cliente comprou então esse terreno já com a topografia finalizada. Nós temos ali em cima que vocês vão ver um platô, então foi feita entrou com um corte nesse terreno de fora a fora, fazendo um nivelamento, e essa parte onde a gente está subindo aqui, certo, é uma rampa lateral que a gente fez para o acesso do terreno. Jonathan, qual que é o tamanho desse terreno? Nós temos aqui, pessoal, 5.100 metros quadrados de terreno, então é uma área muito grande, né? E vocês vão ver que a gente já está com a parte da estrutura metálica já em andamento aqui, e a nossa casa tem então 420 metros quadrados. Já aqui dentro do terreno, então, nós temos, como eu disse, foi feita uma terraplanagem inicial com esse corte, e quando a gente chegou por aqui, isso aqui estava tomado totalmente por mato, certo? Então qual foi o primeiro trabalho que a gente iniciou aqui? Uma questão de retirada da nossa camada vegetal. A partir do momento que a gente fez a retirada da camada vegetal, a gente já abriu espaço para começar a nossa primeira etapa, que foi a fase de fundação. Jonathan, qual tipo de fundação foi utilizada nessa construção? Aqui a gente trabalhou com estaca escavada, que eu já trabalhei em outros vídeos aqui, outras obras, vocês já viram a gente trabalhando com esse mesmo tipo de fundação. Portanto, uma fundação rápida, visto que a gente só perfurou e entrou com parte de armação e concretagem, e depois disso a gente entrou com a etapa de fundação, ok? A fundação aqui também, blocos e baldrames comum, nada fora do que normalmente a gente trabalha. Os projetos que a gente vem trabalhando ultimamente, a gente está trabalhando muito com esse tipo de fundação e com isso a gente liberou para aí sim colocar os nossos inserts metálicos, que são a nossa primeira etapa da estrutura metálica, que a gente colocou ali na fundação, para já estar agora, depois do período, né, de cura. Lembrando que sempre que a gente sai dessa etapa de fundação, da parte de concretagem, eu preciso deixar que esse concreto atinja a sua resistência com cerca de 28 dias ali, para aí sim eu entrar com a montagem da minha estrutura metálica, e como vocês podem ver, a gente já está bem avançado, então bora lá mais perto agora para ver essa estrutura. Nós iniciamos a montagem da estrutura metálica por aqui na parte principal da casa, certo? E nós temos dois ambientes, vamos dizer assim. Então nessa casa nós temos a parte principal e aos meus fundos a gente tem a parte da área gourmet. Ambas serão montadas com estrutura metálica, fechamentos em tijolos ecológicos, e nós temos na parte dos fundos só cobertura leve, ou seja, nós não temos laje nessa parte, vamos trabalhar lá com telhas termoacústicas, e aqui na casa nós temos duas áreas, dois ambientes que serão os quartos onde a gente vai trabalhar com a laje. Basicamente aqui onde eu estou será a porta de entrada dessa casa, então para quem acompanha há mais tempo o canal sabe que esse aqui é mais um projeto do Paulo Trigo e teremos aqui uma porta Paulo Trigo, certo? Então ela é uma porta toda de madeira, com duas folhas, sendo que ela trabalha como se ela estivesse flutuando ou sem nenhuma fixação, uma vez que todas as laterais e a parte de cima dessa porta são em vidro. Então a gente tem dois pilares, um de cada lado aqui, pilares normalmente 15 por 15, certo? E esses pilares fazem toda a sustentação dessa porta, e aí com isso ela tem essa impressão de que ela não está fixa em nada, apenas na parte de vidros. Entrando na casa, nós temos o que por aqui? Nós temos sala de jantar, sala de estar e cozinha, todas trabalhando nesse mesmo espaço. E esse espaço ele é muito interessante, por quê? Porque ele é um diferencial dessa casa, uma vez que nós temos um pé direito mais alto por aqui. Então no topo, na parte mais alta desse pé direito, nós temos cerca de 4,5 metros, e nós temos uma queda depois, certo? Que vai chegar ali por volta de 3,80 metros. A cobertura dessa casa, ela tem algo muito particular, que ela tem uma cobertura acima da cobertura, vai ficar aparecendo, certo? Então ela faz um detalhe tanto na parte da frente, fazendo um balanço lá na frente e um telhado onde é previsto que nós vamos trabalhar ali com uma estrutura de madeira por baixo, um forro de madeira, e aí essa cobertura que está lá na parte de cima, ela vem e ela desce até a parte aqui dos fundos. Então aqui na parte dos fundos, o que nós vamos ter? Eu vou ter aqui como se fosse mais duas coberturas aqui, tanto do lado de cá quanto de lá, onde nós vamos ter algum espaço para colocar a mesa ou algo nesse sentido aqui para o aproveitamento também. E depois nós temos um caminho que vai até os nossos fundos, até a nossa área gourmet. Falando da parte íntima da casa, nós temos dois blocos nessa casa, certo? Então nesse bloco do lado esquerdo, do como eu estou aqui agora, desse meu lado aqui, nós vamos ter a área onde será
o quarto, a suíte do casal, certo? E como eu disse, nessa parte aqui nós teremos, né, laje, tanto nessa parte aqui quanto do lado de lá. Do lado de lá nós temos 2 quartos com um banheiro compartilhado para esses 2 quartos. Então ficou bem, né, no caso, com medidas muito parecidas as duas partes aqui, bem separada essa questão, mas aqui nós temos um quarto só e aqui a gente vai ter 2 quartos. Aqui nessa parte externa nós temos garagem, certo? E o que é importante dizer? Essa garagem a gente vai trabalhar também com estrutura metálica, certo? E o piso aqui está previsto a gente fazer um piso em folhetas de paralelepípedo. E um ponto importante que a gente sempre tem uma pequena dificuldade quando a gente trabalha com 2 sistemas, então aqui a gente está trabalhando com tijolo ecológico e estamos trabalhando com estrutura metálica, é o que? Os pontos de transição entre as estruturas. O que eu quero dizer com isso? Aqui eu tenho uma cobertura metálica que ela está saindo de uma área com estrutura metálica e ela vai vir para uma área onde eu não tenho estrutura metálica. Nesse projeto aqui nós temos uma particularidade que é esse ponto da casa aqui que será uma torre, onde a gente terá nossos pontos de caixa d'água, nosso local de caixa d'água aqui e também esses 2 ambientes que é depósito e lavanderia, optou-se por trabalhar em concreto armado convencional. Então, como vocês podem ver, nós temos aqui os arranques dos nossos pilares para que a gente possa subir essa estrutura. Como essa estrutura ela vai trabalhar em um momento diferente da estrutura metálica, porque nesse momento aqui não valeria a pena a gente colocar uma mão de obra para fazer só essa parte aqui, eu não consigo finalizar 100% a minha estrutura metálica, uma vez que eu teria uma viga que ela vai sair basicamente desse pilar quando ele estiver pronto, né, lá de cima, e ela vai passar de fora a fora, fazendo esse engaste na minha viga metálica e criando então uma cobertura, né, para que a gente possa fazer a estruturação da cobertura dessa área que será a garagem, certo? Então aqui a gente vai trabalhar concreto armado e tijolo ecológico. E um ponto também que é sempre importante dizer é que quando eu trabalho com tijolo ecológico, o que eu preciso deixar muito bem claro no projeto e que a gente não pode perder é a questão de paginação do meu tijolo ecológico. Ou seja, os ambientes quando eu trabalho com tijolo ecológico, ele precisa ser pensado para que a modulação e o tamanho dele sejam compatíveis com tijolo ecológico. Então, se a gente está trabalhando aqui com tijolos ecológicos de 30 centímetros, eu normalmente vou trabalhar com medidas múltiplas de 30 centímetros. 90 centímetros, 1,20, 1,50 e assim por diante. Isso precisa ser compatibilizado também com quem? Com o meu pilar, certo? O meu pilar que vai ser construído aqui, que a gente vai fazer em concreto armado. Então, esse pilar aqui é um pilar de 30 centímetros, certo? Exatamente porque ele vai ter essa modulação de um tijolo ecológico. O que não pode acontecer é eu não fazer uma compatibilização entre tijolo ecológico e estrutura em concreto armado e fazer um pilar, por exemplo, de 40 centímetros. Porque aí o que vai acontecer é que eu terei um espaço que eu preciso preencher de tijolo ecológico que não é múltiplo e que não dá essa modulação, e com isso pode ser que você tenha um problema de corte nesse tijolo ecológico, que não é o ideal. O tijolo ecológico precisa sempre trabalhar com peça inteira ou com meia peça. E quais serão as próximas etapas por aqui? A gente vai entrar, após essa etapa de finalização da nossa estrutura metálica, que hoje a gente está finalizando aqui a parte principal da casa. Depois disso, a gente vai entrar com toda a parte de enterrados, que é a nossa infraestrutura elétrica e hidráulica que vai passar por dentro do piso. Uma característica importante que tem que dizer dessa casa aqui, que vai ser diferente das outras casas que vocês já viram no canal, é que nessa casa a gente vai trabalhar com tubulação aparente. Ou seja, nada de elétrica vai passar por dentro das paredes. Tudo será feito de uma forma externa em conduletes. Já deixa para mim nos comentários se você gosta desse estilo industrial com as tubulações aparentes. Outro ponto importante é que a gente vai, depois que a gente começar a parte de alvenaria, nessa casa, diferente das demais, onde a gente faz primeiro a cobertura, normalmente a gente termina a parte de estrutura metálica e já entra com a cobertura. Por aqui, por conta de um problema que nós tivemos com fornecedores, a gente vai ter que entrar com a alvenaria primeiro aqui. Então, depois que a gente finalizar essa etapa de infraestrutura enterrada, nós já podemos começar a concretagem. E a concretagem desse piso será uma concretagem mais simples dessa vez, porque nessa casa também nós não iremos trabalhar com piso em concreto polido. Por decisão aqui do próprio cliente, a gente resolveu trabalhar com porcelanato
ou talvez com piso vinílico, isso ainda está sendo decidido ali. Então essa casa terá alguns diferenciais das outras casas que vocês já viram por aqui, e depois que a gente finalizar essa parte de concretagem do piso, aí sim a gente entra nessa etapa de tijolos ecológicos. Aqui nós vamos ter que tomar então um pouco mais de cuidado, visto que quando o tijolo ecológico ele fica exposto ao tempo, normalmente nas outras obras cobertas, né? A gente trabalhava sempre ali com essa proteção da cobertura. Quando o tijolo ecológico trabalha no ambiente aberto, o cuidado tem que ser maior, porque se eu deixo esse tijolo ecológico muito tempo exposto ao tempo sem chegar na etapa que de fato a gente vai fazer a impermeabilização dele, ele começa a ter um problema muitas vezes de esfarelamento. Então quando eu tenho essa cobertura, isso não é um problema. Aqui a gente vai ter que acelerar um pouco essa etapa de alvenaria para conseguir entrar com impermeabilização o quanto antes, e depois disso, como eu disse, algumas partes aqui com laje e a cobertura em si. Esse foi então o nosso primeiro vídeo aqui na Casa Caxambu, explicando os primeiros detalhes dessa obra, que a gente vai mostrar muita coisa ainda. Deixe aqui nos comentários qual a sua principal dúvida desse projeto, se inscreva no canal e a gente se vê no próximo vídeo.